Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos Anunnakis aqui na Terra, que na realidade é uma tradução da parte 12 da saga Anunnaki. É uma tradução onde o original está no canal Caminhando da Lucendeiro. A chegada dos Anunnakis e a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo anterior, nós vimos como a mal chamada rebelião de Lúcifer, ela provocou um tremendo terremoto entre as estruturas administrativas das distintas federações. Foquemos que as federações de Órion e das Pleiades, de onde provinham os comandantes que encabeçavam as manifestações pelo sim às deliberações de Lúcifer, e ao mesmo tempo aproveitaram para desligarem-se totalmente do domínio da grande federação de Alcione. Um desses comandantes de Órion veio reivindicar a Terra, o reptiliano Satã, membro do alto escalão da ordem geneticista que dava apoio aos projetos genéticos postos em marcha pelo Conselho Executivo da Luz Divina, comandado por Lúcifer. Satã seguia oferecendo colaboração e boa vizinhança a Lúcifer, mas sem obediência a Alcione. Todas essas deserções enfraqueceram as federações, mas principalmente a Pleiadiana. Assim que, em função da evasão das raças, que estava pelo sim a mandato de Lúcifer e não queriam mais aguardar a decisão de suas federações. O que culminou que pressionaram de uma vez por todas por uma decisão e, ao invés de fato, o dano já estava feito. Por uma estreita maioria, se adotou pelo sim ao mandato de Lúcifer, mas isso, longe de ser uma solução, foi alvo de mais desarmonia. O grupo perdedor era também realmente numeroso, e nem todos, precisamente, estavam por acatar as decisões da Federação Pleiadiana. 3 milhões de anos de altos e baixos, desentendimentos vários, parte dessa facção que estava por rechaçar o mandato de Lúcifer tomou a decisão de se desligar-se da Federação Pleiadiana, ligada pela grande Federação de Alcione. Não estavam dispostos a realizar mudanças. Desejavam seguir com sua sociedade de castas. Eram raças dominantes, orgulhosas e dogmáticas. Nessas épocas, nos enquadraríamos em torno de 500 mil anos atrás. Isso só para vocês terem mais ou menos uma média de tempo no tempo terrestre, né, que hoje nós estamos. E parte desses grupos pleiadianos que pretendiam seguir com sua sociedade de castas estavam lideradas por aqueles conhecidos como Anunnakis, com o grande pai Anu na liderança. Essas raças Anunnakis não apenas se desligaram de Alcione, como também buscaram colonizar novos mundos. Essas rupturas, como disse alguns capítulos anteriores, eram de caráter político e não bélico. Inclusive, os Anunnakis ofereceram apoio no desenvolvimento de rotas comerciais e no desenvolvimento genético de novas raças. O que se passava é que simplesmente decidiram não acatar as ordens nem de Lúcifer, nem de Alcione. Entre esses Anunnakis, haviam grupos que pertenceram ao corpo de geneticistas, que prestavam suporte a Lúcifer e que agora trabalhavam apenas obedecendo às disposições do grande pai e comandante Anu. Então vocês percebem que no meio de tudo isso há que se esclarecer a postura dessa saga
se os Anunnakis eram reptilianos ou humanos gigantes. Os Anunnakis, eles eram um conjunto de raças, oriundos do sistema de Maia, das Pleiades. Entre eles haviam reptilianos, mas haviam também humanos arianos de grande estatura, ambos compondo as forças principais dessa colisão. Deuses como Thor, Odin e Enoque eram comandantes dos Anunnakis. Além do mais, haviam insectoides, híbridos humanos, pássaros e reptilianos. Definitivamente um sem fim de raças, mas a mais numerosa era a pleiadiana de Anu. Essa facção, que pretendia manter-se a sua estrutura de castas, começou a buscar novos mundos onde poderiam assentar-se. E assim chegam os Anunnakis aqui à Terra. Em torno de 460 milhões de anos atrás, encabeçado por Enki, o grande geneticista, engenheiro e arquiteto, fazendo votos de boa vizinhança, já que essa era uma zona da Federação, buscaram áreas pouco povoadas, assentando no Oriente Médio, África e na zona de Gobi. E nessa última, então, é que seria palco dos primeiros conflitos no terreno, né, tridimensional. Grupos Anunnakis povoaram zonas no 3 e no 4D. Neste plano físico, material e tridimensional, não tiveram grandes problemas no princípio e foram instalando as suas colônias. Aonde começaram os problemas foram no plano astral ou no 4D. Recordemos que aí já residiam, desde dezenas de milhares de anos, facções desagregadas da Federação que apoiavam o mandato de Lúcifer, mas não acatavam mais as ordens de Alcione. Estes, comandados por Satã e provenientes de Órion, eram também reptilianos, como parte dos Anunnakis, mas a facção de Satã, que havia se aventurado a escapar das estruturas de castas, agora testemunhava a chegada dos Anunnakis com seu próprio sistema de castas e buscando compartilhar um mesmo espaço na 4D. As rusgas começaram e dali para embates bélicos foi apenas um passo. O maior problema para os Anunnakis era que a facção de Satã praticamente não trabalhavam no plano 3D, permanecendo comodamente nos planos astrais, dimensão na qual a tecnologia Anunnaki naquela época não era potente. Aí a guerra era mais no terreno sutil e energético, plano no qual a facção de Satã teria muitos milênios a mais de maestria que a raça Anunnaki, que era no fundo uma espécie clonada, os filhos de Anu, um projeto genético do grande pai e comandante Anunnaki. Tem-se que comentar que as raças Anunnakis, nos tempos que pertenciam à Federação de Alcione, elas se reproduziam de maneira natural. Essas reproduções eram conduzidas por exemplares fêmeas, que eram uma mescla de sacerdotisas e mestras geneticistas a serviço de Lúcifer e da fonte. Mas, com a ruptura da obediência à Federação e a Lúcifer, Anu instalou um patriarcado ferrenho, renegando, primeiramente, a figura feminina da raça reptiliana, receoso de que seu possível contato com as facções de Anu no mundo sutil pudessem representar uma ameaça aos interesses Anunnakis. Esse jogo patriarcal seria a semente do que ocorreria, né, no futuro próximo, também com a raça humana, onde nós vemos que a importância do feminino na cultura pré-histórica para posteriormente
após de séculos de manipulação, ser desdenhado o feminino com toda a sua importância. E isso foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente dentro da nossa história, a história que vocês conhecem. Aí nós veremos como, em determinados momentos, as sacerdotisas egípcias foram drogadas, violadas e humilhadas. A descrição de Maria Madalena como prostituta nos textos bíblicos tem a mesma origem, a intenção de destruir a energia feminina da Terra, cortando assim a conexão da humanidade com o planeta, que também é feminino. Gaia, a Mãe Terra. Conectados à Mãe, nos faria muito mais fortes como raça, coisa que não querem os Anunnakis, evidentemente. Dessa forma, a maior parte das raças Anunnakis dispensaram as suas fêmeas e começaram a se reproduzir via clonagem. O resto da humanidade via que os conflitos se davam apenas no astral e tomaram aquilo como um conflito entre duas raças. As remotas tradições da antiguidade, eles relatam guerras entre os deuses. Novas e velhas gerações lutavam no céu, como na mitologia grega, ou como os dragões do bem e do mal, lutando na mitologia chinesa, ou como Leviatã bíblico, ou tantos outros relatos, a luta de Aver, e todos esses mitos provêm dos eventos sucessivos há mais de 450 mil anos atrás. Apenas corrigindo a data anterior que eu tinha mencionado. Então, vocês podem perceber que durante toda essa saga, visto todas essas disputas, era inevitável que novos problemas apontassem no horizonte terrestre. Passado várias dezenas de anos, os Andarianos da zona de Gobi, que era uma raça muito territorial, já não gozavam de boa fama entre as raças humanas terrestres, tanto da Lemúria quanto da Atlântida. Em algumas ocasiões, haviam abordado comboios mercantis dessas duas civilizações, argumentando que haviam se aproximado sem autorização do território andoriano. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram muito orgulhosos. Embora havia citado na parte mais ocidental, no deserto de Gobi, um deserto despovoado. Mesmo assim, contudo, esse assentamento ele foi visto como uma provocação dos andorianos, que em dado momento provocou um ataque que o destruiu, por exemplo, por completo. Isso feriu completamente o orgulho Anunnaki, que desde o seu centro, no sistema de Maia, o grande pai e autodenominado Deus Anu, mandou seu braço militar, encabeçado por seu filho Enil, para dar uma resposta bélica ao ataque. Anu conhecia a capacidade militar de seu filho Enlil em combate e notificou a Enki que mudaria a gestão do comando na Terra, visto que a postura tomou um caráter eminentemente militar. A ordem a Enlil foi clara: garantir a colonização Anunnaki na Terra e derrotar tanto os Andarianos no plano 3D como a facção de Satã no plano 4D. Enlil organizou um grande exército de naves Anunnakis, das mais potentes que dispunha, naquelas épocas. Logo começariam o círculo a Sodoma e Gomorra. A guerra havia começado.